Nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e essa é uma aula sobre educação para as relações étnico-raciais. Olá, eu sou a Carol D'Artora, primeira vereadora negra da cidade de Curitiba e recentemente eleita primeira deputada federal negra pelo estado do Paraná. E estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre educação para as relações étnico-raciais. Conversar não, dar uma aula. Então eu quero trazer alguns conceitos aqui hoje para a gente abrir esse bate-papo e tenho certeza que através desses conceitos é possível a gente promover a desconstrução de algumas ideias, de alguns estereótipos racistas que ajudam a conformar esse quadro de racismo estrutural que a gente tem no nosso país. Mas a gente não precisa viver para sempre assim. Eu gosto muito de dizer que é possível superar o racismo. Nem sempre o racismo existiu. O racismo é uma coisa que foi inventada. Então, se ele foi inventado, ele pode ser superado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de alguns instrumentos, a gente precisa de algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas é a educação. Então, por isso, a importância de falar que a gente precisa se educar, muito mais considerando que somos uma sociedade diversa, né? A sociedade brasileira é uma sociedade com muita diversidade. Somos o país mais negro fora da África, então isso nos chama para o fato de que a gente tem que aprender a se relacionar, que a gente tem que aprender a se relacionar entre pessoas, que a gente tem que aprender a se relacionar entre gêneros, que a gente tem que aprender a se relacionar entre etnias e raças que compõem esse país. E aí, para começar a falar um pouquinho disso, eu gosto de lembrar também que a gente tem a Lei 10.639, que foi uma lei aprovada em 2003, que garante que a temática afro-brasileira e africana, a história afro-brasileira e africana, tem que ser trabalhada em todos os níveis educacionais, em todas as disciplinas, em todos os currículos. Isso é um tema transversal. Então, essa é uma lei muito cara para o movimento negro, que foi aprovada no governo do Luiz Inácio Lula da Silva e que permite, que garante que a gente possa tratar dessa temática. O conceito de preconceito. Para entender o que é preconceito, a gente precisa entender que isso é um fenômeno humano. Preconceito é um fenômeno humano. Então, é um julgamento formulado sobre uma pessoa ou sobre um grupo de indivíduos ou povo que ainda não conhecemos ou não compreendemos. É um dado universal ligado à psicologia humana, um dado inerente a todas as culturas. Então, todas as culturas humanas apresentam, todas as sociedades humanas apresentam esse fenômeno do preconceito, que é uma ideia anterior, uma ideia prévia sobre algo que na realidade a gente ainda não conhece. Aqui no Brasil, a gente tem o preconceito racial, que é essas ideias, que é esse conceito anterior sobre uma raça, sobre um povo. Então é uma disposição afetiva imaginária ligada aos estereótipos étnicos. Estereótipos étnicos são ideias que a gente tem sobre determinado grupo ou determinado povo. E essas ideias, muitas vezes, elas são expressas em atitudes, muitas vezes essas ideias não são expressas em palavras, às vezes ela surge como uma opinião, que pode ser verbalizado ou não, e isso pode tomar a proporção de uma crença, isso pode vir a ser uma crença. Então, o preconceito seria a materialização do estereótipo. E são coisas muito próximas, porque o preconceito é amparado pelo estereótipo, é apoiado pelo estereótipo. O que é estereótipo? Estereótipo é essa ideia, Suposições que a gente faz sobre aquilo que a gente não conhece. Então, um estereótipo muito marcado, por exemplo, na nossa sociedade é: todo negro joga futebol. Todo negro gosta de samba. Isso são estereótipos, E nem sempre eles têm uma base de verdade, nem sempre eles são uma realidade, Acredito que nem todos os negros realmente nasceram para jogar futebol. Nem todos os negros gostam de samba, ou alguns gostam de outras coisas. Eu acho que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, mas
Tem desses, né? Então, o estereótipo é algo que é facilmente desconstruído, porque na real ele não existe, né? Para você realmente formular uma ideia sobre alguma coisa, você tem que comprovar essa ideia. E aí, qual que é o problema, né? Qual o problema do preconceito racial? Qual o problema dos estereótipos? Se isso se apresenta em todas as comunidades humanas, qual o problema disso? O problema disso, e um problema que a gente enfrenta no Brasil, é que isso se converte em discriminação. E o que é discriminação? A palavra discriminação significa distinguir, diferenciar, estabelecer diferença, distinção entre as pessoas pelas características que elas têm de todo tipo. Então, na medida que a gente estabelece essas diferenças para distinguir as pessoas, a gente está discriminando as pessoas. Essa diferença, essa distinção, ela pode ser positiva ou negativa. É quando a gente considera, né, que essas diferenças implicam diferentes direitos. E isso pode ser positivo ou negativo. Um exemplo disso. Quando a gente, por exemplo, pensa uma política afirmativa, quando a gente pensa uma política de reparação para determinado grupo étnico, a gente está fazendo uma discriminação positiva, por entender que para promover equidade, ou seja, justiça social, a gente precisa diferenciar aquele grupo para aplicar determinado direito. Então, se a gente percebe, por exemplo, que uma comunidade quilombola não tem escola na sua região, não tem acesso a transporte, e a gente focaliza uma política nesse sentido, a gente está promovendo uma discriminação positiva, a gente está diferenciando aquele grupo para promover uma garantia de direito. Isso se chama justiça social e equidade. A discriminação negativa é quando a gente faz essa diferenciação e essa distinção de uma forma discriminatória, marginalizante. Então, por exemplo, quando uma pessoa não consegue uma vaga de emprego porque foi diferenciada pela cor da sua pele. Ou seja, a pessoa está lá disputando uma vaga de emprego nas mesmas condições, com as mesmas competências, e ela não é contratada porque é negra. Isso é discriminação negativa. E no Brasil a gente sofre muito pesadamente com a discriminação racial, que é um comportamento coletivo, né? Hoje a gente percebe que a discriminação racial, ela se reproduz e se ampliou muito no Brasil, portanto é um comportamento coletivo e ele é mensurável, a gente pode medir isso, porque ele é ligado a certos modos de funcionamento social. Isso é produzido quando a gente recusa aos indivíduos e aos grupos humanos a igualdade de tratamento que essas pessoas têm direito de receber. É o tratamento depreciativo dado às pessoas por determinada raça. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, né? Esse preconceito que é amparado, apoiado por estereótipos e que conforma esse quadro de discriminação racial. E aí a gente tem a evolução, infelizmente, disso, que é o racismo institucional e o racismo estrutural. Eu já vi muitas pessoas confundirem esses dois conceitos, confundirem, enfim, todo esse vocabulário antirracista que eu estou trazendo aqui, eu já vi muita confusão sobre ele. Então eu já tive colegas me dizendo: Carol, eu sei que o racismo estrutural existe porque eu estava no ônibus e eu vi uma mulher ser xingada no ônibus por ser negra, então eu sei que o racismo estrutural que você está falando existe. Na realidade, essa situação de alguém ser xingado pela cor da pele fala também do racismo estrutural que a gente sofre, mas isso não é o racismo estrutural. Isso é a injúria racial, a ofensa racista. O racismo estrutural é um problema muito mais amplo e um problema social, que é composto por todos esses conceitos que eu trouxe aqui. Então, a discriminação racial no Brasil, na nossa sociedade, ela tomou tal proporção que ela se reproduz a partir das instituições e muitas vezes de forma até intencional. Então, por exemplo, o que é o racismo institucional? É a gente perceber hoje que muitas instituições não se colocam
para promover a inclusão da diversidade nessas instituições. E muitas vezes promovem o contrário, então promovem exclusão, essa exclusão racial que é promovida a partir das instituições. Isso é racismo institucional. E o racismo estrutural é essa sociedade que se organiza de forma excludente, tendo como uma chave o próprio racismo. Esse é o racismo estrutural. Ou seja, se a gente for olhar hoje todos os números de pobreza, de marginalização, de falta de acesso a direitos, de falta de acesso, enfim, a tantos direitos básicos, a gente vai perceber que esses acessos não são garantidos por causa dessa estrutura brasileira que é racista e também machista. Então, esse é o racismo estrutural. Esse é o maior problema que a gente tem para combater hoje. É engraçado pensar que tudo isso começa com uma sementinha de preconceito. Na nossa sociedade, tudo isso começou com pessoas negras sendo sequestradas de África, trazidas para cá para um processo de exploração e de violência, e que a partir do fato delas estarem aqui, sob tamanha exploração, vários estereótipos racistas foram conformados sobre ela, ou seja, que não gostam de trabalhar, que são pobres porque nasceram assim, e é interessante dizer que ninguém nasce pobre e ninguém nasce escravo. Isso são questões, assim, sociais, isso não é inerentemente humano, né? Nós somos seres humanos, a gente nasce ser humano. Pobreza, racismo, machismo são enfrentamentos que vêm depois. E é isso que a gente precisa combater, por isso a educação para as relações étnico-raciais é tão importante, é tão urgente. E aí uma coisa que eu ouço muito também é: Carol, mas como que o Brasil foi chegar nesse ponto? Né? Como é que a gente chegou nesse ponto de um racismo estrutural tão pesado e que vai fazer isso, né? Vai fazer com que as pessoas negras tenham menos acesso a saneamento básico, não tenham garantia de acesso à moradia, de acesso a emprego, de acesso à educação, de acesso a tanta coisa. Como é que isso chegou nesse ponto? E aí tem que fazer um mergulho na história. É muita ignorância quem acredita que não precisa olhar para a história, porque a história nos ajuda a entender o passado e criar soluções para o futuro. Sem isso, a gente não consegue compreender muito como as coisas se dão e não consegue se antecipar e produzir solução. Então, o nosso país se organizou, né, o início da organização do nosso país já foi muito violento, foi um processo muito ruim e, portanto, é importante a gente fazer esse mergulho na história para entender como as coisas chegaram a ser como estão hoje, né? Então, embora não tenha havido nenhuma forma de segregação imposta após a abolição, os ex-escravizados tornaram-se, de maneira geral, marginalizados em relação ao sistema econômico vigente aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro iniciou na segunda fase do século XIX o estímulo à imigração europeia numa explícita tentativa de branqueamento da população nacional. Então, depois de todos os anos de escravização, depois de todos os anos de exploração, desse roubo da mão de obra da população negra, essa população que no pós-abolição, e a gente chama isso, né, a gente diz que a abolição no Brasil foi uma abolição inacabada, porque não significou liberdade de fato, não significou a inclusão da população negra na sociedade. Depois de todo esse período, essa mão de obra foi substituída pela mão de obra branca. Isso foi algo intencional do Estado brasileiro. A população negra foi simplesmente abandonada, marginalizada, muitos nem tinham para onde ir, então preferiram continuar escravizadas porque não tinham acumulado bens, não tinham acumulado recursos materiais, simplesmente porque foram explorados por anos e anos, e depois simplesmente jogados fora, jogados para morrer e intencionalmente substituídos pela mão de obra branca, né? Isso foi uma política de Estado, o branqueamento da população brasileira. Então, milhões de imigrantes europeus entraram no país durante as últimas décadas do século XIX e no início do século XX. Essa força de trabalho foi contratada preferencialmente para a agricultura e para a indústria que se iniciava nas principais cidades.
E aí a gente tem um sociólogo muito importante que nos ajudou muito a entender essa sociedade brasileira, que é o sociólogo que se chama Florestan Fernandes, que mostra que após a escravidão, ainda que libertos, os indivíduos escravizados, que agora supostamente cidadãos, porque foram, né, libertos, não dispuseram de garantias e direitos civis. Então, adquiriram uma cidadania formal, mas na realidade não adquiriram a garantia de direitos. E isso em consequência também, né, desse longo período de regime escravocrata. E essa circunstância demarcou e manteve na transição do regime escravista para o democrático a posição subordinada do negro na sociedade. Então, se a gente olhar hoje, né, pensar, nossa, mas a gente está numa democracia e a gente ainda não tem garantia de direitos e a gente ainda tem que lidar com essa dívida histórica com a população negra, essa dívida histórica com a população pobre, mesmo estando numa democracia, o que acontece? Acontece que esses problemas nunca foram sanados. A gente mudou de regime, a gente mudou de organização social, mas os problemas históricos brasileiros, eles não foram sanados, não foram reparados. Na sociedade brasileira, criou algumas ideias muito erradas para entender a nossa diversidade. Uma dessas ideias é o mito da democracia racial, que é a crença de convivência cordial e harmoniosa das raças e etnias que compõem a sociedade brasileira, isso aliado à crença da inferioridade do negro, que consolidou um quadro de desigualdade racial estrutural no nosso país. O que isso significa? Significa que quando olharam para o Brasil, quando a sociedade brasileira se percebeu, se viu, ela viu que era extremamente diversa. É isso que a gente fala, é o país mais negro fora da África. E essa desigualdade que se conformou no pós-abolição, ela era entendida como algo natural, como algo naturalizado. Essa desigualdade foi naturalizada porque existia todos esses estereótipos racistas de que o negro era inferior mesmo. E, inclusive, a gente teve alguns escritores famosos que venderam livros, né, best-seller no mundo inteiro, como, por exemplo, Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, e que mandou essa mensagem para o mundo inteiro, dizendo que as raças no Brasil conviviam cordialmente, que existia uma convivência entre a Casa Grande e a Senzala, que o senhor da Casa Grande se apaixonava pela escravizada da Senzala, e por isso que o Brasil tinha tanta miscigenação, porque eram povos que se amavam e conviviam, e a desigualdade era só Enfim, a desigualdade não era uma questão. E isso conformou essa ideia, esse mito de que aqui existia uma democracia racial. Porque, diferente de outros países, a gente não teve um regime de apartheid, por exemplo, como na África do Sul, onde realmente essas raças não conviviam, né? Existia uma separação objetiva. E aí, o racismo aqui tomou formas muito especiais, né? Ele é negado, ele é velado. Como diz o próprio Florestan Fernandes, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Se você pergunta para um brasileiro se ele é racista, ele é capaz de explodir e dizer que não. É difícil você encontrar pessoas que se assumem racistas. No entanto, a gente tem números absurdos de denúncias de violência, de injúria e esse quadro de racismo estrutural que fala do racismo brasileiro. Então, um desafio muito grande do movimento negro e do próprio sociólogo Florestan Fernandes foi desconstruir esse mito de democracia racial. O Florestan Fernandes, quando ele começou a pesquisar essas relações raciais no Brasil, ele fez essa pesquisa porque ele foi convidado pela Unesco para fazer essa pesquisa no Brasil, e essa pesquisa deveria ser exemplo para a África do Sul, que naquele momento estava vivendo um regime de apartheid, e o Brasil, que tinha que tinha mandado para o mundo essa ideia de democracia racial, de convivência cordial, deveria servir de exemplo para a África do Sul, que estava vivendo um regime de apartheid. No entanto, quando o Florestan Fernandes começou a olhar para a questão racial no Brasil, ele viu que essa democracia racial não existe, né? Que o Brasil é sim racista, que essa cordialidade ela é
a gente pode chamar de quase uma hipocrisia, porque é isso, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, mas que quando a gente olha para a situação da população negra, né, e como ela está na sociedade brasileira comparada à população não branca, o racismo fica evidente. Então não existe cordialidade, não existe mito da democracia racial. Uma outra coisa que também contribuiu muito para o mito da democracia racial aqui no Brasil é a própria miscigenação, né? Somos um país miscigenado, somos 56% de pretos e pardos, e isso criou ajudou a conformar esse mito de democracia racial. Então aqui a miscigenação contribuiu para a consolidação da falsa ideia da não existência do racismo. Então aqui ele se manifesta de uma forma gradativa. É aquilo que hoje existe o conceito que exemplifica isso, que é o conceito de colorismo, né? Então aqui o racismo ele vai atingir mais as pessoas com um fenótipo mais próximo da ancestralidade negra e africana e menos conforme a aparência se aproxime do fenótipo branco. Então, esse é o colorismo, né? A pessoa que ela é mais próxima, ou seja, a pele mais escura, cabelo mais crespo, ela vai ser mais impactada pelo racismo, e a pessoa que se aproxima mais do fenótipo branco, ela vai ser menos impactada pelo racismo. Não significa que não é impactada, porque quando a gente olha para os números, né, quando a gente olha para a condição em que os pardos estão inseridos em relação aos pretos, é a mesma situação. A gente costuma dizer que os pardos eles são herdeiros da escravização. E o que a escravização deixou de herança? Nada. Então é sobre isso, né? E aí essa miscigenação, ela vai... Aqui no Brasil, ela fez com que fosse difícil, inclusive no primeiro censo, que olhou para a questão de raça aqui no Brasil, que colocou raça, né, como você se declara, as pessoas não sabiam nem se declarar. Então, o que saía no censo era: eu sou moreno, moreninho, sou moreno claro, sou escurinho, sou chocolate, sou café com leite. Porque, para além das pessoas realmente não terem uma identidade racial consolidada, elas também querem escapar dos estereótipos racistas. Acreditam que não se identificando vão conseguir fazer uma manobra e enganar o racismo e evitar o preconceito e a discriminação. O que não é verdade, né? Como mais uma vez eu digo, para além do preconceito no Brasil ser um preconceito de marca, o que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o preconceito não é de marca, né? O preconceito é de origem. Então, se você lá, não importa a cor da sua pele, não importa como é o seu cabelo, se você tem uma gota de sangue negro ou estrangeiro ou latino-americano, você não é branco. Aqui no Brasil o preconceito é de marca. As pessoas elas vão te identificar com determinado fenótipo, com determinada etnia, dependendo daquilo que você apresenta visualmente. E aí o censo foi avançando para poder entender quem eram os negros no Brasil, e atualmente o censo brasileiro pede para as pessoas que elas se classifiquem dentro de uma das 5 categorias que existem, né? Porque houve esse refinamento para entender melhor a questão racial. Então, são 5 categorias de identificação que a gente tem no Brasil hoje: branco, preto, pardo, indígena ou amarelo oriental. Pretos e pardos são os negros e constituem 54% de toda a população e 98,7% da população não branca. Então, a população negra hoje é a maior parte da população não branca e a maior parte da população brasileira. No Brasil, o conceito de raça se encontra mais relacionado à cor da pele e a traços faciais, como eu falei, porque o preconceito no Brasil é de marca, e a ancestralidade do que, como por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui se criou a questão da normatividade. E o que é essa normatividade? Que é algo que a gente observa em outras sociedades também.
Então, a maneira como a escola, assim como a sociedade, vê o negro e a negra e emite opiniões sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sua estética, deixa marcas profundas na vida desses sujeitos, dessas pessoas. E a trajetória escolar ajuda, né? Como professora, e inclusive como pesquisadora, né, pesquisei a trajetória escolar de meninas negras, de adolescentes negras. Essa trajetória ajuda a gente a entender o quanto esse momento da escola, ele é determinante e marcante na vida de muitas pessoas. Então, essa trajetória escolar, ela aparece como um momento muito importante no processo de construção da identidade negra e muitas vezes ali nesse período escolar, vários estereótipos e representações negativas sobre o que é a população negra são reforçados no período escolar. Desde as séries iniciais é reforçado mais fortemente que o negro é o outro na sociedade, ou seja, né, existe uma norma e isso é questão da normatividade. Então, o que é o padrão? O que é a norma? A norma é a estética branca, é o cabelo liso, é o cabelo loiro, é o olho azul. Ou seja, o padrão é homem branco acima de 45 anos. Esse é a norma, esse é o padrão. Tudo que sai desse padrão é considerado o outro, é considerado menos, é como se fosse menos ser humano. E desde as séries iniciais é reforçado mais fortemente que o negro é esse outro nessa sociedade. E aí vai se explicitando esse padrão de estética branca que assume a branquidade e atribui invisibilidade para a população negra, negando a sua existência plena. Estudando, lendo pesquisas sobre a escola, a gente pôde perceber exemplos como tem lá a caixa de lápis de cor e a professora, o estudante pergunta para a professora, de que cor que eu pinto o bonequinho? E a professora fala, pinta da cor da pele, pega o lápis cor da pele. E geralmente, hoje isso já mudou, mas o lápis cor da pele geralmente era um lápis rosado salmão, que não representa a pele brasileira, né? Cor da pele de quem? De cor da pele de quem é aquele lápis? Então, isso demonstra essa normatividade. Mesmo na realidade, a gente sabendo que aquele lápis não representa mais da metade da população brasileira, aquele padrão é colocado como um padrão único e um padrão imposto para todos. Então, isso é muito prejudicial, isso impacta muito, isso marca muito e isso vai fazendo essa costura, vai desenhando essa realidade que se impõe para a população negra de, inclusive, não se amar e não se gostar porque não se vê nessa estética que é imposta. E é um trabalho muito grande de consolidar a autoestima ao longo dos anos. E tem sido um trabalho também de muitas professoras e professores hoje em sala de aula de construir essa autoestima nas crianças negras desde cedo, por entender que a escola é esse espaço privilegiado para a construção de identidade. E se a gente quer um povo com uma identidade forte, se a gente quer um povo que se ame, se a gente quer um povo orgulhoso de si, competente, capaz, uma sociedade avançada, a gente tem que trabalhar na identidade das crianças desde muito cedo. Então, compreendendo toda essa questão, compreendendo essa dívida histórica da nossa sociedade com a população negra em decorrência dessa escravização que nunca foi tratada e olhada e sanada efetivamente e que promoveu tanta exclusão da população negra de espaços importantes, de espaços de decisão e inclusive promoveu a negação de direitos básicos, promove até hoje, porque o racismo infelizmente continua se reproduzindo, a gente chega nesse momento de como superar o racismo, o que devemos fazer, como sair dessa situação, como lidar com esse problema social que é o racismo estrutural. Então, uma primeira coisa entender e reconhecer os privilégios da normatividade branca. Existem privilégios na sociedade brasileira para as pessoas brancas, né? Essa conversa de meritocracia, ela cai por terra quando a gente olha a história brasileira. Não tem como aplicar essa ideia numa sociedade com uma dívida tão grande e desigual como a nossa. Então, existem
privilégio, sim, em ser branco na sociedade brasileira. Tem uma professora que eu gosto muito, a Lia Weiner, ela trabalha com inclusão da diversidade em empresas e ela cita um exemplo que eu achei sensacional. Ela foi fazer um treinamento com RH e ela chegou nesse RH e 400 profissionais brancos no RH e ela olhou e a primeira coisa que ela falou para essa empresa é, olha, se vocês querem incluir a diversidade aqui, é óbvio que a primeira ação que vocês têm que ter aqui é estabelecer cotas. E aí algumas pessoas ali do RH disseram para ela, mas será que os negros não vão se sentir mal de entrar aqui por cotas? E ela respondeu, vocês não se sentem mal de serem 400 pessoas brancas aqui e nenhum negro? Porque é óbvio que se vocês não fossem brancos, vocês não estariam aqui. Aqui já existe uma cota. Então é sobre isso, né, esse reconhecimento de privilégio. A segunda coisa é combater os estereótipos racistas. Trabalhar na identidade das crianças negras, aplicar os conteúdos que são previstos em lei, aplicar a Lei 10.639 de 2003, trabalhar isso em todos os currículos, trabalhar a história afro-brasileira e africana, para que as pessoas tenham pertencimento, orgulho dessa história, essa história que é linda, uma história de resistência. A população negra está aqui há anos resistindo com uma contribuição maravilhosa para o Brasil. Não existe um edifício construído nesse país que não tenha uma mão negra. A nossa cultura, a nossa música, a nossa dança, o nosso jeito de falar é marcado por essa presença da qual a gente pode se orgulhar muito. Eu brinco muito brinco e é verdade, que a gente fala iorubá e não sabe, né? Esse dialeto que ficou de herança para nós e que marca o nosso idioma, o nosso português tão diferente do português de Portugal, porque ele é marcado por dialetos indígenas e africanos. Então, assim, a gente tem heróis e heroínas da resistência negra, heróis e heroínas que trabalharam para que a gente superasse esse regime que foi absurdo, que foi o regime de escravização. E até hoje a gente tem heróis e heroínas negras que lutam todos os dias no seu cotidiano para que essa sociedade seja cada vez melhor. Então a gente só tem que se orgulhar e essa história ela tem que ser contada, essa história tem que estar em todos os currículos, para que a gente tenha pertencimento e que a gente construa e consolide uma verdadeira identidade, uma identidade negra, uma identidade nacional. Uma outra coisa é compreender a necessidade urgente de ações afirmativas, ou seja, ações que enalteçam essa população, mas não só, ações também de reparação. E o que seriam ações de reparação? Alternativas, soluções políticas, política de transformação para que a gente promova justiça social e equidade, que é o que eu comecei falando nessa aula. Então, qualquer direito básico que o Estado brasileiro precisa garantir tem que ser olhado pelo viés de raça. Então, se a gente vai pensar política pública de saúde, se a gente vai pensar política pública, se a gente vai pensar educação pública, isso tem que ser olhado pelo viés de raça para que essa equidade aconteça e para que o racismo seja superado.